Hoje eu queria falar de uma das coisas mais fascinantes do cinema e das artes gráficas em geral, que é a combinação das cores. No cinema, a gente tem várias receitas para fazer isso funcionar. Uma das formas que você já deve ter ouvido falar são as cores opostas, o famoso teal and orange. Mas eu também queria falar sobre as cores análogas, aquelas que trazem uma harmonia visual. Quero falar também do uso da tríade e do conceito 60-30-10. Acho que você já deve ter ouvido falar nele. E é claro, vamos fechar com a força das monocromáticas, que não é só preto e branco não, como você deve estar pensando. Então bora para a aula que tem muita coisa interessante para eu te mostrar aqui hoje. Tudo começa com as cores que a gente consegue ver. Se você pegar as cores do arco-íris e você juntar as duas pontas, a gente vai ter o círculo cromático. No DaVinci Resolve, a gente vê esse círculo cromático na aba de correção de cores. Mas como é que funciona esse círculo cromático? Cada cor tem a sua posição dentro desse círculo. Quanto mais próximo da borda, mais saturada é essa cor. E quanto mais próxima do centro, menos saturada e mais próxima do branco ela é. A primeira combinação de cores que a gente vai falar são as cores complementares. Por que elas têm esse nome? Porque ela pega as cores opostas do círculo cromático. Pode ser o verde e o rosa, as cores da mangueira, mas no audiovisual, um exemplo muito comum de se encontrar é o teal and orange, ou o laranja e o azul. Mas você sabe por que ele é tão famoso assim? É ciência pura. A pele humana, não importa a etnia, ela fica aqui, ó, nessa faixa aqui chamada de Skin Tone Indicator, ou indicação de tom de pele. Eles falam que é por conta do sangue que está embaixo da nossa pele. E essa cor fica entre o vermelho e o amarelo, meio nessa faixa do laranja. A cor oposta a esse laranja é o ciano, ou o azul petróleo. Daí que vem o teal and orange. Teal é esse azul petróleo. Então, para fazer saltar esse contraste, a gente esfria o fundo e dá uma esquentada no tom de pele, fazendo esse contraste visual. E esse estilo dominou Hollywood nos últimos 20 anos. Muito usado em filmes de ação. Nos filmes Transformers do Michael Bay, tem bem esse visual, além de usar as lentes anamórficas que dão este flare azulado que ajuda no visual. Mad Max, Estrada da Fúria, tem esse estilo praticamente o filme todo. O céu azul e o mundo todo laranja. Olha no Venom. A maioria desses filmes de super-herói usam lentes anamórficas. Uma das características desse tipo de lente é esse flare nas luzes, esse rastro de luz no horizontal, como esse aqui que a gente está vendo no farol do carro. E segue o padrão laranja e azul. Além do laranja para os tons de pele, ele pode ser usado também para o fogo, e o azul para as luzes da noite da cidade. Agora, se a gente quiser alguma coisa menos agressiva, mais harmônico, a gente pode usar as cores análogas, que são as cores que estão próximas no círculo cromático, tipo amarelo, laranja e vermelho. Um filme que usa isso de forma genial é o 300. Muita gente acha que ele é monocromático, e grande parte do filme é mesmo, em tons amarelados, mas assim que eles estão prontos para a guerra, aparecem as capas vermelhas. E você sabe que o vermelho chama atenção, né? Repara bem, você tem o dourado do trigo, o vermelho escuro das capas e o tom de marrom cobre. Todas as cores são vizinhas. Isso cria uma unidade. Parece uma pintura antiga em movimento. Esse filme é de 2007. Ele foi todo filmado em película. Depois eles escanearam, fizeram a correção de cor e finalizaram na película novamente. Esse foi um filme que destacou bem o papel do colorista no cinema. Outro mestre nisso é o Wes Anderson. Ele adora paletas análogas. Ele também adora enquadramentos simétricos. Seus filmes são muito bonitos esteticamente e não tem briga entre as cores. No filme O Grande Hotel Budapeste, ele tem diversos formatos de janela. Às vezes é 16:9, às vezes é 4:3, e cada um com uma paleta de cor diferente, para destacar diferentes períodos da história. Aqui, a cor serve como uma marcação temporal, mas sempre trabalhando em harmonia, com as cores que estão próximas do círculo cromático. Outra série que sabe trabalhar muito bem com as cores é Euforia. Eu separei aqui umas cenas de amarelo e verde, para vocês darem uma olhada. Agora, se a gente quiser usar 3 cores bem diferentes, aí entra a tríade. E tem uma regra que todo diretor de arte conhece,
que é o famoso 60-30-10. Olha essa cena icônica de Mad Max. É o exemplo perfeito para entender essa proporção. O 60% é a cor dominante, o amarelo, o marrom da areia do deserto, é a base. Os 30% são relativos à cor secundária, no caso aqui, ao azul do céu. E os 10% que sobra é o destaque, no caso aqui é o vermelho da roupa do guitarrista e o fogo que ele solta. O vermelho é a menor parte, mas para onde que seu olho vai direto? Isso é os 10% trabalhando. Outra aula de tríade é o filme Amélie Poulain. Ele tem um visual único. O filme inteiro é em tons de amarelo, verde e vermelho. E em alguns pontos ele usa um azul para dar um destaque especial, como nessa cena aqui do abajur dela. A curiosidade técnica aqui é que ele foi gravado em película, mas o diretor de fotografia usou um processo digital, o DI, inovador para a época, conseguindo tratar as cores separadamente. Nessa cena aqui, a gente pode ver bem definido o vermelho do cenário, 60%, o vestido dela, representando os 30% de verde, e o azul no fundo, os 10%. E por fim, mas não menos importante, a gente precisa falar das monocromáticas, que é uma mesma cor com variação entre luz e sombra dentro dessa mesma fatia de cor. O exemplo definitivo disso é o filme chinês Herói. O filme é dividido em histórias. Cada uma tem uma cor absoluta. Tem uma sequência toda azul. A outra é toda branca. Outra toda vermelha. Outra toda verde. Não tem nenhuma outra cor para distrair. É a imersão total na emoção daquela cor. Deu para ver como nada é aleatório? Seja para contrastar com o teal and orange, ou seja para harmonizar com as cores análogas, tudo tem uma intenção. Hoje a gente falou como misturar as cores, como fazer essas combinações. Mas se você quiser saber o significado de cada uma dessas cores, o que tem por trás, assiste o card, acho que vai estar aqui, ó, para você ver esse vídeo que complementa essa aula de hoje. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado e espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.